queridos, estamos aqui novamente para anunciar a palavra, hoje com um tema também diferente, e nós estamos aqui anunciando a palavra através da emissora, a rádio Evangelizando Nações, TV Evangelizando Nações. Nós estamos tão longe, como é considerado aqui o fim do mundo, porque é os Açores, é as ilhas do meio do oceano, é um arquipélago pertencente a Portugal, e estamos aqui com o programa Missão em Portugal pela missionária Iraci Teles dos Açores. E nessa noite nós gostaríamos de começar com uma pequena reflexão. Essa reflexão está na palavra e vamos meditar nela. Fala sobre mudança. Em Ezequiel 11:19. Diz o ser humano precisa de se relacionar. O ser humano precisa de relacionamento e não pode viver isolado. Aquele que vive isolado é infeliz. Provérbio 1:8. Através da comunicação, Jesus Cristo comunicou com Nicodemos, com a mulher samaritana, e houve mudança de vida. Jesus apresentou uma solução sem acusar, levou a refletir na necessidade nacional da mulher, era o amor. Atitudes que comunicou constantemente o coração. A respeito humano e não julgar, preocupa-se com ela e tomou a iniciativa, não fazer exigência e deu liberdade de escolha. Jesus não condena os discípulos e nenhum de nós. Ele nos dá oportunidade de nós crescermos e continuarmos a sermos útil para a obra dele. Essa do ser humano, de se relacionar com Deus, é muito importante nós sabermos disso e meditar nisso, porque nós temos que falar com Deus sempre, porque Ele nos ouve, Ele nos escuta. O relacionamento é através da oração, e nós temos que todo dia orar. A oração para nós, ela muda as situações, ela nos eleva, ela nos desenvolve, ela faz nós mudarmos de posição e muda também as circunstâncias do qual está nos rodeando. Por isso é muito importante o ser humano se relacionar e se relacionar com Deus. Nem só com Deus, mas também com as pessoas, é claro. Mas relacionando com Deus primeiro, ele vai saber como relacionar com as pessoas, né? Então hoje o tema que eu vou desenvolver é um tema diferente de todos aqueles que eu estava falando. Faz parte também do tema que sempre eu falo, que é missões, mas não é totalmente um tema para desenvolver um trabalho de missão. O tema que eu vou desenvolver hoje, ele está no Salmo 37, de 1 a 11. Esses versículos é muito conhecido. A palavra de Deus nos mostra muito em cada um desses versículos, né? Do Salmo 37, de 1, inclusive o 5 diz, descansa no Senhor, outro diz, espera no Senhor. Ele está nos animando, e hoje nós vamos ver aquela palavra de ânimo que Deus tem para nós e a advertência. Qual é a advertência que Deus tem para nós através deste salmo? O Salmo 37 diz o seguinte, eu vou ler. Não te aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão.
confia no Senhor e faz o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará da segurança. Deleita-se no Senhor e Ele endireitará, Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. E como o sol do dia que você é inocente. Descansa no Senhor, guarda por Ele, por paciência, não de aborrecer com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evita a ira e não se irrite, isso só leva o mal, pois o mal são eliminados, mas aqueles que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você se preocupe, não serão encontrados, mas o humilde receberá a terra por herança. Então aqui tem promessa, muitas promessas de Deus. Mas relacionado à promessa de Deus, eu vou entrar num assunto que realmente está acontecendo no mundo, no nosso meio, em qualquer lugar, em qualquer época. Nós vimos agora, porque antigamente não via quase falar disso, mas agora já está falando menos. Já tem outras doenças que é mais falada. Mas como existe o Alzheimer, existe o cancro, existe muitas outras, mas esta doença é uma doença que ela tem, que nós temos que conhecer a origem dela. Todas as doenças têm a sua origem. E hoje nós vamos ver o que é depressão à luz da palavra de Deus, né? Um dos males que atinge as pessoas em todo o mundo é a depressão. Há vários tipos e são várias causas. Pecado original e todas as fraquezas, males emocionais, nervosos, psicológicos e físicos. Eu estou dando apenas uma introdução daquilo que nós vamos comentar. E agora eu vou orar. Pai querido, abençoa, Senhor, essa lição, esse tema, essa palavra, que o Senhor possa estar iluminando e dando entendimento quando todos entender, Senhor, o que o Senhor tem de bom, de promessa, e que nós devemos viver essas promessas. Como viver? Só o Senhor pode nos dar essa liberdade de escolhermos e sermos diferente e sermos algo que agrade ao Senhor Jesus. Por isso, Pai, eu oro nessa noite para pedir a bênção do Senhor sobre todos aqueles que vão ouvir essa palavra, que os corações estejam abertos, que seja como terra fértil, que possa obstruir, entrar, criar raiz e depois dar frutos. E o fruto, porque esse fruto é a palavra, e essa palavra, ela é uma semente, e essa semente, ela deve ser jogada, regada e cuidada, e que o Senhor possa estar cuidando de cada um e de cada ouvinte, de cada pessoa que faz parte desta programação, desta rádio, aqueles que têm programa, que o Senhor possa estar visitando a cada um, iluminando, dando a bênção que cada um precisa. Eu peço a bênção sobre a minha vida, a minha saúde e a saúde de cada um que estão envolvidos na obra do Senhor. No nome de Jesus eu oro. Então, continuando a falar sobre esse tema, nós vamos ver aqui, né, de onde vêm os males. As pessoas de todo o mundo, em todo lugar do mundo existe essa doença chamada depressão, inclusive os jovens hoje. Então, com isso, eu conheço várias pessoas que dizem que está depressivo. E cada uma tem
razões para que isso aconteça. Então, em primeiro lugar, eu quero fazer uma pergunta. O que é depressão? Depressão é o ato de deprimir-se. É a sensação de sentir-se deprimido, desolento, redução de vitalidade funcional e emocional desagradável. Então, a pessoa vai sentindo que está se regredindo, que já não está conseguindo fazer as coisas como fazia antes, e ele vai achando incapacitado. Essa é uma dos sintomas que nós podemos descobrir. Mas existe um livro, e esse livro ele é de Colin, o autor do livro de Aconselhamento Cristão. E ele fala de sintoma, Colin fala de sintoma que está no livro dele, que são tristeza, apatia, perda de energia, fadiga, insônia, pessimismo, medo, sentimento de culpa, vergonha, senso de desamparo, perda de interesse do trabalho, perda de apetite, não tem vontade de ir em festa, né? E através dessa doença física, tem variedades, né? Tem tontura, palpitações cardíaca, dificuldade respiratória, pressão no peito, acidez estomacais e outras. Então, esses são os sintomas que, segundo Colin, ele descobriu que as pessoas ficam menos produtivas, né, se sente incapaz, né, de fazer as coisas, de seguir, de andar, de fazer alguma coisa, né? Então, isso está sendo um mal que está atingindo principalmente os jovens. O exemplo da Bíblia de depressão, segundo Moisés, no livro de Número, capítulo 11, no versículo de 11 a 15, um grande líder de Israel se expressando diante das murmurações do povo. Nós vimos esse exemplo. E Elias, em 2 Reis 19, 4, ameaçado pelo povo, ele também sentiu esta depressão. 1 de Reis 19. Jezabel, né? Também Davi também teve vários motivos, não é? E várias vezes ele se sentiu deprimido de alma, como diz lá no versículo 5, né? Porque te abate, ó minha alma, né? Então, se ele estava sentindo abatido, ele estava depressivo, né? As causas da depressão, há causas físicas, ambientais, psicológicas, emocionais e outras bastantes conferidas como e outras bastantes desconhecidas, como ressentimento, a destruição das relações de relacionamento humano para o bem. Então, existem muitas outras coisas que faz isto. Está pessoal precisando perdoar ou pedir perdão. Então, muitas vezes a coisa está porque existe o ressentimento. O ressentimento é um dos problemas destrutivos no relacionamento humano para o bem-estar da humanidade. Precisamos perder
Mateus 18, 22. Temos uma outra coisa que ela é irmã do ressentimento, ou seja, ela é a mãe, a mágoa, da mágoa que vem o ressentimento. A mágoa é a irmã gêmea do ressentimento. Guarda a mágoa não traz vantagem nenhuma, só males, doenças e até morte. Toda amargura, toda ira seja retirada de entre vós. Efésios 4, 31, Hebreus 12, 14, a parte A até 15. Então nós temos aqui duas coisas que contribuem para que a pessoa fique doente. O ressentimento e a mágoa. Mas só o ressentimento e a mágoa? Não, tem mais coisa. A ira. A ira é que é a mãe das duas coisas. O ressentimento e a mágoa são irmãos. E a mãe do ressentimento e da mágoa é a ira. É a mãe das duas coisas anteriores. É o sintoma de cólera, raiva, indignação. É a principal causa de conflitos ministeriais, conjugais, familiares. É a causadora de miséria, de acidentes e de assassinatos. A ira humana, em geral, é prejudicial à vida espiritual e à saúde da mente e do corpo, conforme o versículo 8 do Salmo 37. Então nós sabemos ultimamente que há muita doença mental. As pessoas dizem, eu queria tanto ser curada da minha mente. Então a mente está doente. Então agora existe essa doença da mente. Isso já existia, mas agora é mais comentada. Então nós vimos aqui que essas três coisas, elas causam males até a morte. A mágoa, a ira, a mágoa e o ressentimento. Porque se não existisse isso, talvez não existisse tanta doença por aí, Mas é só existir. A ira humana, em geral, é prejudicial à vida espiritual e à saúde mental e do corpo. Então ela prejudica nem só a saúde mental, mas do corpo. Então ela tanto prejudica a saúde espiritual, como também a saúde física, Então nós vemos aqui no Salmo 37 que está bem claro, que isso, e principalmente aqui no versículo 7, manda descansar. O versículo 8 diz, evita a ira e retire a fúria. Não te irrite. Isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Olha só a diferença. Os que esperam no Senhor, os que não se deixam levar nem pela ira nem pela mágoa, eles podem receber uma herança eterna. A herança que Jesus tem, a promessa de Deus, Então, para nós receber a promessa, nós temos que fazer alguma coisa acontecer, Aí vem a ação maligna. Dentro do ressentimento, da mágoa e da ira, vem a ação maligna. Quando não há causas orgânicas ou emocional, pode ser provocada por ação demoníaca. Então, muitas das vezes não é totalmente uma doença física e nem mental, mas é uma provocação de ordem maligna. É uma ação maligna que faz a pessoa ficar depressiva. A cura da depressão. Existe cura? Existe. A cura da depressão, a receita é o Salmo 37. Leia o Salmo versículo 37, do 1
até o 11 e veja a receita, né? O Salmo 37:1 diz: não te aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Olha só, não se aborrecer e nem ter inveja. Esse é um dos princípios para que você possa ter esse direito da herança de Deus, da herança que Deus tem para os seus escolhidos, né? Então a cura, sim, é só colocar em prática a palavra. Não é se colocar em prática, não é ler por ler, mas é ler e sentir mesmo que aquela palavra é a verdade e crer e obedecer. É isso que faz ser curado. Então, a cura da depressão nós sabemos que existe. Muitos médicos dão remédio e para melhorar, para a pessoa dormir, às vezes para ficar calma, e serve às vezes para outras coisas. Mas a cura da depressão, ela está em nós lermos e obedecermos a palavra de Deus. Somos tendenciosos a ter inveja, mas é obra da carne. É lá em Gálatas 5:21, na parte A, né, fala: não deve dar lugar no coração do crente, não deve ter lugar, né, no coração do crente, esse mal chamado inveja. Nós devemos confiar em Deus, como no Salmo 121:1, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Fazer o bem, o versículo 3, os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, né? Lá tem os frutos. Então, se nós mostramos esses frutos, vivemos nele, nós não vamos poder dar a evasão à ação maligna, para que possamos ficar doentes, né? Fazer o bem, né? Isso é uma das causas, né, para vivermos bem. Fazer o bem e, como a Bíblia diz, fazer o bem sem olhar a quem, né? O outro, depois de fazer bem, é confiar em Deus, fazer o bem. E o terceiro, deleita-se em Deus. Versículo 4. É a vacina eficaz contra a depressão. Existe vacina para a depressão? Sim, existe. O Salmo 37, versículo 4. Olha, eu vou repetir ele aqui, quer ver? O versículo 4. Deleita-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Olha só. Então, existe a vacina contra isso, que é eficaz, a depressão. Preparando na farmácia de Deus. Isso não tem em qualquer farmácia. Só na farmácia de Deus. Nas escrituras sagradas, né? Na palavra de Deus. No Salmo 16:11 também nos dá uma clareza com relação a isso, né? Então nós sabemos que nós precisamos da bênção de Deus. Por isso precisamos da proteção do Senhor. A proteção do Senhor nos livra do laço do inimigo. Vencendo o mundo, né? Um médio crente explicou que o medo e a ignorância são as piores pragas na vida do Filho de Deus. Sob a proteção de Deus, não devemos temer. Está 4 coisas que realmente faz nós temermos, né? O espanto noturno durante a noite,
os demônios contra as suas intenções e os ataques, né, de setas, intimida o crente fiel. Então, no Salmo 91 diz que Deus nos livra do terror noturno. Porque às vezes o terror noturno perturba tanto que tira o sono, desinquieta e a pessoa fica perturbada e aí às vezes não ora e vai também esquecendo da fé de que Deus pode livrar, né? A promessa de Deus para os que confiam nele está em Oséias 2:18, Provérbio 1:33 e Provérbio 3:23. Nós devemos confiar inteiramente no Senhor, porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, né? Então aqui está o segredo, não é? É confiar e saber que os anjos do Senhor estão nos guardando, nos livrando, né? Por onde nós andamos, em todos os nossos caminhos, né? Graças a Deus por isso, que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós, né? E nós vamos ouvir umas músicas que vai nos falar exatamente sobre isso, né? Que o nosso desejo é estar, né? Como tem um que diz que o Senhor é o meu desejo, o meu desejo é te honrar e de coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Minha adoração é só para ti. Eu dou o meu coração e todo o meu ser. Para ti quero viver todo o meu respirar. E por onde eu andar, fazes a tua vontade em mim.
Deus e não sermos atingidos pelas ações malignas, nem pela ira, nem pela mágoa, nem pelo ressentimento. E se temos algum ressentimento, nós devemos perdoar, não é? Devemos perdoar as pessoas. Temos pedir a Deus que nos ajude a perdoar, porque às vezes nós não conseguimos, né? Mas graças a Deus que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ouvinte, quando ouvir esta mensagem, prepare o seu coração. E se tem alguma mágoa, algum ressentimento, tire do seu coração. Não deixe a ira e ficar até o pôr do sol, como diz na palavra, mas vá logo, reconcilie-te com alguém que está magoado e faz com que as coisas andem, não fique parada, nem fique bloqueada na sua vida. Muitas das vezes essas pessoas não entendem o porquê que a sua vida anda para trás, anda bloqueada, é porque está dentro desse sistema aqui. A pessoa já entrou numa depressão e essa depressão deixou cego. Ele sente a mágoa, mas acha que é normal. Ele tem ira, mas ele acha que não precisa de se reconciliar com isso. Ele continua com ressentimento e assim a ação maligna toma conta e a pessoa fica sempre doente. Doente da alma, doente do espírito, da mente, e fica uma pessoa parada, uma pessoa que não desenvolve, uma pessoa que às vezes até ora, mas ele não consegue, ele não tem aquela fé suficiente para crer, porque não é só orar, nós temos que crer verdadeiramente. Olha, que esta palavra possa ficar para os nossos corações na vossa meditação de hoje. Hoje o nosso tema não foi comprido, foi curto, mas muito objetivo. Que esta palavra fique realmente guardada nos vossos corações. Pai querido, obrigada, Senhor, por esse tempo que ficamos aqui meditando na Tua palavra. Obrigada por esse tema. Obrigada por tantos doentes que eu conheço que têm depressão. Que o Senhor possa estar reconciliando, mostrando na palavra que tem cura, sim. Que eles possam enxergar a cura, que eles possam procurar a farmácia de Deus, o remédio certo. Não deixe enganado, tira o engano, tira a mentira, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus eu te peço, liberta as vidas que estão doentes, cura, Senhor, da alma e do espírito, Pai. Eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus eu oro. Amém. Vida do Senhor, e eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti, e eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti.
que sou. Meu coração é teu, a minha vida te pertence.